Boa tarde. Vamos continuar então a nossa exposição relativa à apresentação sobre os contatos e mestiçagens culturais. Primeira parte que vai até dos primórdios até a era das grandes navegações, ou seja, o fim da Idade Média no Ocidente e o início da era moderna, onde começa a haver uma maior integração transoceânica. Bem, o ponto que nós vamos abordar em mais detalhe hoje é a questão dos fatores que levam às escolhas e as vantagens e desvantagens das sociedades passarem de ser ou continuarem sendo e passarem a ser também não apenas caçadores e coletores de alimentos, né, para passarem a ser produtores. Produtores, no caso, tanto através da agricultura, quanto através da criação, do pastoreio da criação. O que acontece? As sociedades... A agricultura ela não surge assim de um momento para o outro. Ela surge a partir de experimentos, se coletava e se começava a selecionar alguns grãos. A determinado momento, algumas pessoas viam que aquilo ali que era coletado era a própria seleção, começavam a utilizar, mas não é bem exatamente esse o ponto que eu quero chegar. A criação também, ela começa ao mesmo tempo por grandes animais, que são os bovinos, também ovinos, caprinos e os equídeos, e também os animais domésticos mais próximos de pequeno porte, que são os cães e os gatos. A opção pela agricultura, ela está fundamentalmente ligada a uma questão de maior segurança, previsibilidade do suprimento de alimentos. Ela não quer dizer que os povos que adotam a agricultura necessariamente vão ter um ganho no seu estilo de vida. Muitas vezes ao contrário, porque tanto a qualidade da alimentação, e para o pastoreio vale a mesma coisa, tanto a qualidade da alimentação, a variedade dos alimentos, quanto a própria vida das pessoas, não necessariamente ela evolui, vamos dizer, muda para um sentido de ser mais interessante. O que ocorre com a agricultura? Os povos que começam a viver através da agricultura. Ela já envolve, para ser uma coisa mais permanente, mais efetiva, no sentido de garantir um suprimento mais ou menos contínuo das proteínas necessárias, dos nutrientes necessários, ela evolui para o domínio de uma série de técnicas que são não apenas o armazenamento dos grãos ou dos tubérculos ou das frutas, mas também o estudo, a previsibilidade do melhor momento para o plantio, melhor momento para a colheita. E isso tudo é um processo bastante interativo e que ele, na medida em que consegue gerar excedentes, ele também permite uma estratificação social, permite e leva a uma estratificação social maior, porque vai haver, por exemplo, numa tribo de caçadores-coletores, vai ter um elemento lá que vai ser mais um xamã, assim, que vai ser
consegue conversar melhor com os espíritos, tudo, mas numa sociedade de agricultores já vai ser necessário alguém que tenha um domínio das condições, tem um certo domínio do calendário, do como, qual é a melhor época para o plantio, e isso já produz a necessidade, ao mesmo tempo permite, de ter um início ali de uma casta sacerdotal separada. E, ao mesmo tempo, na medida em que esse excedente é gerado, é necessário ter mecanismos de distribuição e mecanismos de segurança na distribuição. Isso vai gerando uma estratificação social que é grande. Isso vai acabar levando à formação de embriões de estados e depois estados propriamente, como vão ser esses primeiros impérios que são nas áreas de planícies sedimentárias, que são dos grandes rios, lá como o Nilo, como o Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o Indo, os rios da China. Depois ela vai se estendendo progressivamente para áreas onde o plantio é possível não apenas pela irrigação natural, mas também em função das chuvas, né? Vai se estendendo, consegue abranger novas áreas, como, por exemplo, na Europa, nas estepes e na Europa, mas isso... o pastoreio, ele também requer uma certa especialização, mas ela é bem menor e ele não prende tanto as pessoas à terra. Aí a gente tem que fazer uma distinção importante, assim, não dá para dizer que o agricultor é necessariamente sedentário e o criador nômade. Claro, geralmente o criador, por longos e longos tempos, eles vão ser sociedades nômades. Mas as sociedades que vivem, além do que, existem sociedades que vivem com os 3 estágios, vamos dizer assim, com os 3 modos de vida concomitantes, ou seja, caça-coleta, agricultura e pastoreio. Porque, por exemplo, existem várias sociedades que viviam à beira do mar, eram sedentárias, por quê? Porque viviam da riqueza marinha do local, às vezes eram itinerantes também, como é o caso das nossas populações indígenas aqui do Brasil meridional, que em determinadas épocas do ano desciam para o litoral, isso é atestado pelos sambaquis que sobreviveram, e subiam para o Planalto e consumiam pinhão, né? Bem, e essas sociedades, por outro lado, o seguinte, agricultores, nem todos os agricultores ficaram imediatamente sedentários, não é? Que existe uma forma de agricultura, de roçado, que é o caso, por exemplo, foi o caso aqui na América do Sul, nas áreas do Brasil, que é uma agricultura itinerante. Se ocupa um pedaço de terra por algum tempo, depois a terra fica cansada, se move para outro local, e inclusive foi através desse processo que nossos povos da língua tupi-guarani se espalharam a partir de um determinado local da Amazônia, ali próximo da fronteira do Brasil com a atual Bolívia, por todo o centro-sul do Brasil e praticamente todo o litoral, descendo e também descendo o Amazonas e também por baixo da Bacia do Prata. Então existem formas de agricultura itinerante e existem caçadores-coletores sedentários, né? O fundamental que eu quero reprisar se impôs numa condição de maior, vamos dizer, de uma condição tecnológica, de maior domínio esses povos agricultores se impuseram em vastas regiões, que foram esses primeiros impérios hidráulicos, né? Mas eles nunca deixaram de ser parceiros
né, dos povos nômades que viviam do pastoreio. E outro ponto que quero sempre repisar, a adoção da agricultura, e mesmo depois da urbanização, longe de significar uma melhora da vida das pessoas por si só. Ao contrário, gerou uma estratificação e vamos dizer, quem está na base da pirâmide social, o agricultor propriamente, começou a viver relativamente pior ao que era antes, embora tivesse alguma relativa segurança alimentar, uma vida muito mais monótona, uma vida de subordinação, enquanto que as esferas do topo, de guerreiros e sacerdotes, e que são geradas a partir da necessidade de entender os mecanismos do cultivo, né, a ligação com a terra, e de defender o patrimônio, essas passam realmente a ter uma vida melhor, né? Passam a ter uma vida melhor. Nas sociedades de pastoreio, a estratificação social é bem menor. Outro ponto importante a ser destacado diz respeito ao uso dos metais. A tecnologia dos artefatos ela vai passando da pedra. Pedra polida foi o que caracterizou o que se chama de neolítico, né? Se chama de neolítico e que coincide com o início dos cultivos, um pouco antes. E essas primeiras civilizações que viviam à beira desses grandes vales, elas ainda estavam no Neolítico. Mas o uso dos metais começa a aparecer logo, e aí o que primeiro aparece tanto para ferramentas, mas principalmente para armamento, é o bronze. O bronze, que é uma liga de estanho com cobre, ela tem duas características. Em primeiro lugar, a obtenção dos minerais, eles não estão nessas terras desses vales, eles estão em regiões próximas, têm que ser obtidas de terceiros, e não é fácil. Por outro lado, a fundição é muito fácil. Mas o uso é limitado, determina um tipo de sociedade mais aristocrática. Já o ferro, que é uma segunda etapa, ele já se encontra em muito mais lugares, não é? Mas o processo de fabrico, de refinamento, de refino, tem que se retirar as escórias, ele é muito mais complicado, leva a muito maior especialização, mas permite um uso mais amplo. Então as sociedades, quando entram na Idade do Ferro, elas tendem a ser menos aristocráticas. E, pelo tudo que se sabe, o uso dos instrumentos de ferro, da tecnologia do ferro, ela começa não nessa região dos impérios hidráulicos, dos vales sedimentares, mas em regiões próximas, já dentro da Eurásia, da Ásia Ocidental, e se difunde muito fortemente a partir de um império, que são os hititas, que se estabelecem na Ásia Menor, no território atual ali da Turquia, norte do Iraque. E o que implica na questão da guerra, o que acontece? São duas coisas, é a questão do metal e a questão do domínio da montaria também. Na questão do uso do ferro, o uso do ferro é muito mais democrático e permite ter um maior número de soldados, de guerreiros, com um armamento de ferro, enquanto que o bronze é mais limitado. E a outra questão que se impõe aí também, muito forte, é o domínio das técnicas de montaria. O cavalo foi domesticado muito antes, e em inícios lá ele era usado para montaria também, mas muito para, assim como os bovinos, para carne,
e leite, né? O primeiro desenvolvimento do uso dos cavalos ligado à guerra foi o uso dos carros de guerra, porque não se tinha uma tecnologia que permitisse montar e, ao mesmo tempo, manejar os instrumentos de guerra, que são o arco e flecha, ou muito depois as lanças, né? Então tinha o carro de guerra, que é o que corresponde à Idade do Bronze. Com o advento do ferro e junto com um domínio maior da montaria, que são os arreios, a sela, o estribo veio depois, mas a sela, as rédeas, começam a aparecer guerreiros com habilidade para montar e guerrear. E a gente pode falar que houve dois períodos em que os nômades, isso no ambiente, no contexto da Eurásia, ali entre Mediterrâneo, Oriente Próximo, leste europeu, um primeiro momento de invasões foram invasões ainda na Idade do Bronze, e é Troia, por exemplo, onde se tem os carros de combate, os carros. Isso foi por volta de início do século II a.C., até 1500, e já dentro da Idade do Ferro, aí começa a haver já essa novo pacote, vamos dizer, tecnológico, que é montaria, guerreiros montados realmente, utilizando espadas e lanças, né, de ferro. E o primeiro grande império que surge a partir disso aí é o Império Medo-Persa, o Império Persa-Aquemênida, que termina por sobrepujar todos aqueles impérios hidráulicos anteriores, que são da Mesopotâmia e do Egito, e formam o primeiro Estado universal no oeste da Eurásia. Processos similares vão acontecer também na China, na Índia, onde ocorre a invasão dos Árias, né, no subcontinente indiano, e isso não vai ocorrer nem nas Américas, nem na África subsaariana, onde o ferro vai aparecer em períodos posteriores. E os efeitos que essas modificações nos meios de produção, nas tecnologias, vão fazer nas crenças religiosas também é notável, e na verdade são coisas interativas, né? A religião assim dos primeiros agricultores dá uma força muito grande à mãe terra, né? Deuses da fertilidade. À medida que vai se adotando os metais, vão surgir deuses ou espíritos que têm a ver com o uso dos metais. Bem, é o que eu teria para falar por hoje. Até a próxima. Obrigado.